Oiê, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o assunto da vez. Realmente, mãe é quem cria. Eu sempre concordei com isso. Eu sempre fui criada assim, minha mãe nunca trabalhou, ela sempre criou nós três, só em casa, fazendo serviço de casa, como dona de casa. E meu pai pagava as contas e tal. E eu sempre achei que assim que funcionava. Fui crescendo. Aí quando eu casei, eu decidi que eu queria começar a trabalhar. Porque todas as minhas amigas trabalhavam e eu não trabalhava. Tanto que a minha mãe sempre quis que eu estudasse, nunca trabalhasse. Então eu comecei a trabalhar depois que eu casei. Aí quando eu casei, eu comecei a trabalhar. Aí eu decidi que eu iria trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Meu marido sempre arcou com tudo, compra, luz, água, internet, sempre arcou com tudo. É, e eu comprava outras coisas, trocava algum móvel, comprava roupa para mim, roupa para ele, calçado, cama, mesa e banho, essas coisas que geralmente dona de casa gosta de comprar. Então assim eu fui pegando o costume de trabalhar. Só que eu não conseguia engravidar, como tem um vídeo que fala que eu não podia engravidar. Mas o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu sempre falei para mim que o dia que eu fosse mãe, eu iria parar de trabalhar. Porque eu sempre pensei assim, não, eu quero ver os primeiros passos do meu filho, as primeiras palavras, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho. Eu não quero que outra mulher acompanhe o que é direito meu. Sempre pensei nisso. E realmente, quando eu engravidei, eu parei de trabalhar. E não me arrependo, porque logo depois veio a pandemia. O Lucas nasceu em junho de 2019. Quando foi em março de 2020 entrou a pandemia. E como eu sempre trabalhei com atendimento ao público, era mais fácil de pegar Covid, né? Então, assim, eu me isolei. Isolei ele dentro de casa e me isolei também. Não saía para canto nenhum, só ficava em casa cuidando dele. Isso foi bom, muito bom, porque eu consegui evitar que ele pegasse Covid. Só que foi passando o tempo, ele teve atraso de fala, aí eu precisava pôr na escola e não conseguia escola pública, não tinha dinheiro para pagar uma escola particular, porque só meu marido trabalhava. E aí eu comecei a me culpar. Eu até comecei a mexer com personalizados em casa. Só que eu não tinha tempo. Tem muitas mães que falam que consegue fazer, mas eu não conseguia, porque meu filho queria atenção, ele queria brincar comigo. E como ele estava com atraso de fala, eu me sentia culpada, eu sentia que eu tinha que parar tudo e brincar com ele. Então eu parava tudo, geralmente eu não fazia nada. Às vezes eu deixava, tipo, de limpar a casa, para limpar a casa à noite quando meu marido chegasse, para ficar brincando com ele, para ficar dando atenção para ele. Então, assim, eu me sentia muito culpada por isso. Só que foi passando o tempo, eu comecei a ver que eu estava me anulando e que eu não tinha nenhuma rede de apoio para me ajudar. Então, sempre quando eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que pedir para minha mãe ficar aqui, minha mãe, meu pai, minha mãe já estava de idade, meu pai já tinha os problemas dele, mas não estava tão doente. Mas tinha que pedir para ela e ele vir ficar aqui. Então, assim, sabe, aquilo ali foi começando a ficar chato, foi começando a ficar ruim, porque eu não tinha condições de pagar ninguém. Aí, quando ele ia fazer 3 anos, que foi no ano passado, eu resolvi que eu ia voltar a trabalhar. Aí eu entrei no emprego temporário, que era 3 meses, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi só eu deixar ele com uma pessoa e começar a trabalhar, ele se soltou e começou a falar. Coisa que comigo ele não falava, daí com o pai dele. Ele começou a falar. Então isso foi muito bom para o desenvolvimento dele. Aí eu decidi que eu tinha que voltar a trabalhar esse ano. Trabalhei 3 meses e meio ano passado, fiquei em casa no final do ano e resolvi que eu tinha que voltar a trabalhar. Por quê? Porque ele vai crescer e ele precisa se desenvolver, ele também vai estudar, ele vai ter os amigos dele, ele também um dia vai trabalhar. Então, e eu tava me anulando, tava ficando para trás, tanto no mercado de trabalho como eu não tinha tempo e nem dinheiro para gastar comigo. É, roupa, já tava ficando sem roupa, porque eu só comprava roupa para ele, nem para mim, nem pro meu marido. Então, assim, a coisa já tava ficando, assim, chata. E aí, onde eu parei, eu pensei, falei assim, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu sempre trabalhei. Eu cuidei do meu filho agora, ele já vai fazer 4 anos, ele também precisa se desenvolver. Ele não pode ficar o tempo todo só na barra da minha saia, né? Ele tem que, tipo, estudar, brincar, conhecer outras crianças e eu tenho que trabalhar.
Então, assim, muita gente critica, né, no caso da Virgínia, né, que ela tem babá. Mas se ela tem dinheiro para pagar e pode é, se dedicar mais à carreira dela, é bom para ela. Eu, assim, tenho, mas assim, eu pago a babá no período da tarde, né? Para levar meu filho na escola, buscar e ficar com ele até meu marido chegar. E quando eu preciso, às vezes assim, de manhã cedo, se eu preciso fazer alguma coisa, ela fica. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu tenho tempo para mim, eu posso resolver as coisas, tipo, na cidade, no centro da cidade, quando eu preciso resolver alguma coisa, pagar alguma conta, se eu preciso ir no dentista, porque eu também fiquei descuidei um pouco do meu sorriso e eu tenho que fazer um tratamento dentário agora. Então, assim, quando eu for no dentista, eu vou precisar que ela fique. Então, se eu não trabalhasse, se eu não tivesse dinheiro para poder pagar essa pessoa, eu não teria essa rede de apoio. Então, assim, muita gente critica, né? Assim, a Virgínia, ela tem dinheiro para poder pagar. Então, se eu tivesse dinheiro para pagar umas duas, é lógico, eu teria mais tempo para me dedicar. Igual eu criei esse canal, eu quero me dedicar mais a esse canal, mas eu não tenho tempo. Eu faço um vídeo uma vez na semana, porque eu só tenho a partir da manhã. Aí eu já acordo, eu tenho que colocar roupa para bater, fazer algum serviço na casa, lavar louça, fazer comida. Então, e logo depois eu já tenho que sair, porque agora eu mudei meu horário, eu entro meio-dia no serviço. Então, assim, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem condições de pagar alguém, é bom. Porque, assim, não fique pensando que se o seu marido ganha bem, muito bem, para conseguir arcar com todas as despesas e as suas despesas pessoais, então tudo bem, você pode ficar em casa. Ou se você tem um trabalho, assim, em casa, que você consegue desenvolver em casa, melhor ainda, que você tem mais tempo para ficar com seu filho e não precisa pagar ninguém. Mas eu, no meu caso, assim, eu não tenho. Eu tentei trabalhar com os personalizados, tentei. Mas, assim, ele exigia muito meu tempo e o Lucas não estava na escola. Só que aí agora eu parei, estou trabalhando, gosto do meu trabalho, não tenho vontade de sair por enquanto. Então, assim, por enquanto eu não vou trabalhar em casa. Eu gravo vídeo quando dá e posto, mas eu pretendo me dedicar mais ao canal. Sim. E assim, você não se sinta mal se você precisar de uma rede de apoio, se você tiver que trabalhar e deixar o seu filho com alguém. Eu sei que é ruim, é ruim. Nossa, quando eu chego do serviço e ele vem e me abraça, assim, é tão bom. Tem dias que ele fala assim, mãe, não vai trabalhar não, dá vontade de não ir trabalhar, sabe? Dá vontade de não ir trabalhar, dá vontade de ficar com ele. Mas é preciso para mim, para ele, para eu poder comprar as coisas para ele, para ele poder ver o meu crescimento também e também sentir vontade de trabalhar, sentir vontade de ter as coisas dele, sabe? Porque assim, eu também quero que ele um dia seja independente financeiramente de mim e do pai dele, que ele tenha os objetivos dele, os sonhos dele. E outra, eu ainda tenho muitos sonhos. Eu tenho 40 anos. Eu posso estar assim, um pouco velha, mas eu tenho muitos sonhos ainda para realizar. Então, trabalhando, eu consigo dinheiro para poder realizar esses sonhos. Então, me conta aí se você também trabalha fora, se você trabalha só em casa, se você tem rede de apoio, se você concorda ou discorda com tudo isso que está acontecendo, que sobre o Evaristo falando da Virgínia. Eu concordo, eu discordo dele, porque assim, eu concordo entre aspas, assim, mãe é quem cria, mas a mãe precisa de uma rede de apoio para ajudar ela, porque senão ela fica louca. Comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. O canal tá pequeno, mas assim, eu sempre tô falando muita coisa legal, sempre tô passando um pouco de mim, um pouco sobre a minha vida. Vai ter mais vídeos? Vai. Eu pretendo me dedicar mais. Tenho que começar a me dedicar mais ao canal. E um beijo para vocês, um abraço e fica com Deus.